Bom, na aula passada, e como eu havia comentado para vocês, depois que a gente viu a unidade 1, que nós vimos dentro da unidade 1 o conceito de Estado pelas 5 causas, evolução da ciência política, da teoria geral do Estado, conceito de Estado, evolução do Estado. Depois que a gente falou sobre o Estado na unidade 1, na unidade 2 nós entramos nos tipos de unidades políticas até as revoluções liberais. Então nós vamos dos tipos de unidade política até as revoluções liberais, até a chegada das revoluções liberais, Revolução Francesa, Revolução Inglesa e Revolução Americana, vamos dizer assim, até as revoluções liberais. Então aqui nós vimos conceito de Estado, vamos só fazer aqui um conceito de Estado, e dentro do conceito de Estado a gente viu o conceito de ciência política, de teoria geral do Estado, e o conceito de PTE, política com teoria do Estado, TGE, ciência política, conceito de Estado pelas 5 causas, a relação do Estado, vamos dizer assim, na sua evolução no tempo. Aí nós começamos a unidade política antiga, oriental, grega e romana, que foi a unidade 1, então nós vimos o capítulo 1 dentro da unidade 1, vamos aqui, unidade 1, nós vimos o conceito de Estado, ciência política, teoria geral do Estado e política e teoria do Estado. Então dentro da unidade 1, vamos dizer assim, a gente fez uma classificação do Estado. Evolução do Estado, sentidos do termo Estado, nomenclaturas, ciência política, teoria geral do Estado e política com teoria do Estado. Passada a unidade 1, nós chegamos na unidade 2. A unidade 2, dentro da unidade 2, nós estamos vendo os tipos de unidades políticas até as revoluções liberais. Quais são os tipos de unidade política até as revoluções liberais? Capítulo 1. Então a gente viu no capítulo 1 a unidade política antiga, oriental, grega e romana, que nós fizemos um pedido de leitura para vocês de alguns capítulos de livros para melhor compreender a unidade política antiga, oriental, grega e romana, e a gente colocou os elementos mínimos que vocês precisariam saber para a disciplina de teoria geral do Estado, não no sentido de história do direito. Bom, então no capítulo 1 a gente fez a unidade política. Então na unidade 2, tipos de unidade política até as revoluções liberais, a gente fez o capítulo 1, unidade política antiga, oriental, grega e romana. Depois deste capítulo 1, ainda dentro da unidade política até as revoluções liberais, nós vimos o reino medieval feudal, todo o nascimento político ocidental, toda a ideia de surgimento do Ocidente. Entre os anos 400 e os anos 800 nasceram o leste, o oeste e o Islã, vamos dizer assim, os povos islâmicos. Então no capítulo 1, a unidade política antiga, oriental, grega e romana. Dentro da unidade 2, o capítulo 1, o capítulo 2, que é o nascimento do Ocidente, o reino medieval feudal, e analisamos o reino medieval feudal em todas as suas características e sua evolução, que nós vimos as considerações preliminares, a prima Idade Média, a alta Idade Média, a média Idade Média e baixa Idade Média, que nós vimos praticamente 1000 anos de história. Vimos as características gerais do feudalismo, econômicas, sociais, culturais e jurídicas. Dentro da jurídica, nós colocamos o surgimento das 2 famílias de direito, a família romano-germânica e a família da common law. Chegamos nas características políticas do reino medieval feudal, fragmentação territorial do poder em feudos e hierarquização da sociedade política. Vimos as funções que o rei exercia dentro do reino medieval feudal, o que ele não exercia e o que ele exercia. Nós vimos que ele não exercia funções legislativas, muito menos funções administrativas, que eram exercidas pelos senhores feudais, mas que o rei, na verdade, exercia a chefe da guerra, a chefia do fisco, juiz de segunda instância, ou fecho ou chave da abóbada. E depois chegamos ao legado do reino medieval feudal, que nós vimos na aula passada, e, portanto, terminamos o capítulo 2. Então, na unidade 2, tipos de unidade política até as revoluções liberais, nós começamos na unidade política antiga, oriental, grega e romana,
Passamos pelo capítulo 2º no nascimento do Ocidente, vamos dizer assim, a formação do Ocidente com o reino medieval feudal, até o fim do reino medieval feudal, com o início com a queda do Império Romano Germânico, e depois, até ali por 1492, 1500, nós começamos o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, e agora nós vamos chegar, portanto, no capítulo 3º, para finalizar essa unidade 2, que vai explicar os tipos de unidade política até as revoluções liberais. Então começa na unidade política antiga oriental até as revoluções liberais. O último ponto antes das revoluções liberais é justamente o surgimento do Estado Nacional moderno, ou do Estado burocrático concentrado territorial nacional moderno. Estado burocrático concentrado territorial nacional moderno. Então o que nós vamos ver agora para fechar a unidade 2, para encerrar a unidade 2? Nós vamos ver então o Estado burocrático concentrado territorial nacional moderno, ou resumidamente a formação do Estado Nacional moderno. Tá bom?